3. Diane Peterson. 15 de junho de 1978 foi o último dia do ano letivo de 1977 a 1978 na Branham High School, San José, Califórnia. No dia seguinte, a professora de inglês de 26 anos, Diane Peterson, voltou à escola para limpar sua sala de aula e entregar as notas finais. Diane era casada e tinha um filho pequeno. Diane foi professora na escola por 1 ano e aquele seria o último. Ela foi demitida por falta de matrículas. Há relatos divergentes sobre o que ocorreu com Diane naquele dia. Relatos apontam que ela foi esfaqueada uma vez no pescoço enquanto sentava à mesa e depois correu ao corredor, onde desabou. Outros relatos dizem que ela foi esfaqueada enquanto caminhava pelo corredor com papéis. Algumas fontes dizem que ela gritou por socorro e foi encontrada por seus colegas professores. Outra fonte disse que um aluno a encontrou inconsciente no chão. De qualquer forma, Diane foi levada para o hospital. Mãe e esposa de 26 anos morreu a caminho do hospital após levar uma facada no pescoço. A faca nunca foi encontrada. Foi descoberto que, na hora do assassinato, os estudantes embarcavam em um ônibus no campus rumo à Disneylândia para a viagem de formatura. Uma pessoa viu um jovem correndo do campus e o descreveu para a polícia. Isso resultou neste retrato falado. Um suspeito no caso surgiu 4 dias depois. Harry Nickerson, 16 anos, passou por ali. Nick foi preso por outro crime. Nick não estudava na escola de Diane e foi morto. Ele largou os estudos na 8ª série. Nick disse sem provocação que tentavam culpá-lo pelo assassinato de Diane. Ele afirmou que não a matou nem tinha uma faca. A polícia achou o surto bizarro e talvez um sinal de consciência pesada. A polícia comparou a foto de ficha criminal de Nick ao retrato falado e achou que era muito parecido. Porém, a polícia não encontrou provas físicas de que Nick cometeu o assassinato. Logo após o assassinato, alguém contou à polícia que Nick confessou ter matado Diane. A pessoa afirmou que Nick portava uma faca com as palavras "Professora Veado" gravadas. A polícia nunca encontrou a faca com essa inscrição. 5 anos após o assassinato, em 1983, os pais de um ex-aluno contataram a polícia. Eles disseram que o filho deles tinha testemunhado Nick Nickerson esfaquear a professora até a morte. Ao ser entrevistado, o jovem negou ter presenciado o assassinato. Em 1984, outra pessoa procurou a polícia. Eles disseram que descobriram que Nickerson estava traficando drogas. Ele ameaçou matá-los e, para provar que era capaz, disse que tinha matado Diane. Mesmo assim, a polícia não tinha provas para acusar Nick Nickerson. Mesmo assim, Nick seguiu com problemas com a lei. Em 1981, ele esfaqueou um segurança. Ele também era suspeito de vários assaltos à mão armada no início dos anos 1980. Nick abusava e vendia metanfetaminas. No verão de 1984, Nick Nickerson, 22, invadiu a casa do traficante John Evans com uma espingarda de cano cerrado. Mesmo assim, Evans atirou em Nick. Nick sobreviveu, mas ficou paralisado da cintura para baixo. Quase um mês depois, em 14 de setembro de 1984, 4 homens mascarados invadiram a casa de Evans. Enquanto Evans estava fora, seu amigo Michael Osório e o meio-irmão Mickey King estavam em casa. Osório e King foram algemados com as mãos para trás. Eles esperaram Evans chegar em casa. Quando Evans chegou, ele estava com uma arma na mão. Ao abrir a porta, ele atirou e acertou um invasor. Evans foi baleado no ombro e depois novamente na têmpora esquerda. King e Osório foram baleados na parte de trás da cabeça. Os 4 homens fugiram e entraram em uma van. John Evans, 26, e Mickey King, idade não divulgada, morreram. Michael Osório sobreviveu ao tiroteio. Ele disse. Ele se lembrou que um dos homens falou, abre aspas, vem aqui, cara, e solta essas malditas algemas, fecha aspas. O irmão de Nick, Glenn Nickerson, era chamado de Buddy. A polícia concluiu que Glenn participou da invasão domiciliar.
O motivo dele era se vingar pelo irmão. Em 1987, Glenn foi condenado pelos assassinatos e pegou prisão perpétua sem liberdade condicional. No entanto, nem todos estavam convencidos de que ele era culpado. Notavelmente, não havia nenhuma evidência física que colocasse Glenn na cena do crime. A principal evidência foi Osório ouvir alguém dizer: "Vem aqui, cara, e afrouxa essas malditas algemas." Buddy era o apelido de Glenn, mas também é usado informalmente para se referir a outras pessoas. Além disso, Glenn tinha um corpo distinto porque pesava 180 quilos, mas ninguém viu alguém desse tamanho na área. Outro ponto importante do caso contra Glenn era seu motivo. Um mês antes, Evans parou o irmão dele. Evans era um traficante violento que intimidava pessoas. Ele tinha muitos inimigos e Glenn não era o único com motivo para matá-lo. O advogado de Glenn recorreu, mas ele continuou na prisão. Em 1998, o caso teve nova reviravolta. Um invasor foi baleado e um rastro de sangue ligava a casa à van de fuga. Em 1998, criaram um perfil de DNA do rastro de sangue. Isso os levou a William Carrion, preso por posse de metanfetamina e arma de fogo. Quando foi preso, coletaram uma amostra de seu DNA. Jean foi interrogado em 1999 e confessou que estava lá na hora do tiroteio, mas disse que não puxou o gatilho. Ele afirmou que nunca conheceu Glenn Nickerson e que ele não estava lá naquela noite. Os advogados de Glenn apelaram da condenação. Em junho de 2001, iniciou-se uma investigação sobre o caso e Glenn foi libertado após 17 anos de prisão. Um ano depois, o líder dos invasores de domicílios, Murray Lodge, também admitiu que Glenn não estava lá naquela noite. 2 anos depois, em 2003, a condenação de Glenn foi anulada. Ele nunca foi julgado novamente pelos assassinatos de John Evans e Mickey King. Condenado injustamente, Glenn aceitou pagar $3.700 em 120 parcelas mensais. Enquanto isso, o assassinato de 26 anos permaneceu sem solução em 2023 e 2024. As evidências da cena do crime passaram por extensos testes de DNA, mas os peritos não conseguiram criar um perfil genético. A polícia seguiu investigando o assassinato sem se abater. Falaram com um parente do principal suspeito, Harry Nick Nickerson. O parente fez uma revelação chocante. Eles relataram que minutos após o crime, Nick confessou ter matado Diane. O parente sabia detalhes do assassinato nunca divulgados, segundo sua própria admissão. A polícia concluiu sem dúvidas que Nick Nickerson, aos 16 anos, matou Diane Peterson, de 26. Mesmo assim, Nick nunca iria para a prisão por esse crime. Em 1993, 15 anos após o crime, Nick Nickerson, 31, foi achado morto com um tiro. Nick estava só ao ser baleado. Se a polícia sabe por que Nick matou Diane, não divulgou essa informação. O investigador original disse acreditar que Diane foi morta ao interromper uma negociação de drogas em 2025. A polícia não confirmou nem negou. Em junho de 2025, 47 anos após o assassinato, a polícia anunciou o encerramento do caso de Ann Peterson. 2. Karen Tate. Em 30 de dezembro de 1979, bombeiros e trabalhadores florestais foram chamados a uma mata próxima a Carrigoulen, subúrbio de Perth, Austrália, devido a um incêndio na vegetação. Enquanto vasculhavam o local, eles encontraram o corpo de uma mulher. Foi determinado que ela havia sido espancada até a morte com um pedaço de madeira. Ela foi arrastada até uma árvore caída. O assassino cobriu o corpo dela com capim e gravetos e, no dia seguinte, incendiou-o. Ela foi identificada como Karen Mary Tate, 22 anos. Na noite de 28 de dezembro de 1979, 2 dias antes de encontrarem seu corpo, ela saiu para um clube com uma amiga e depois passou a noite na casa dessa amiga. A amiga a levou para casa às 11 horas. Na época do assassinato, Tate cuidava da casa de uma família perto de onde foi encontrado.
Tate era conhecida por pegar carona. Ela até carregava um capacete com ela caso fosse pega por alguém de moto, então a polícia... Ela estava pegando carona para ir até a casa e seu assassino a pegou no caminho. Infelizmente, o caso esfriou rapidamente. Ao longo dos anos, houve muita especulação de que o assassinato dela estava ligado à bruxaria. Amigos de Tate disseram que ela se interessava por ocultismo e bruxaria. Ela supostamente assistiu a 13 palestras sobre bruxaria. Também havia rumores de que ela havia se juntado a um coven de bruxas. Uma pessoa que permaneceu anônima ligou para a polícia e disse a ela que uma joia de Tate era um símbolo ocultista. Especulou-se que itens ao redor do corpo dela foram dispostos em semicírculo, podendo ter significado ocultista. Outros amigos disseram que Tate só se interessava por psicologia ocultista. Psicologia ocultista estuda os aspectos esotéricos da mente, abordando percepção extrasensorial, experiências místicas e o impacto de símbolos ou rituais no comportamento. A polícia acredita que Tate provavelmente foi pega pela pessoa errada ao pegar carona para a casa onde cuidava. Eles não sabiam quem era essa pessoa. 45 anos se passaram e o caso segue sem solução. Em junho de 2025, a polícia da Austrália Ocidental informou que sua equipe de genealogia genética identificou o DNA da cena do crime. Era o DNA de Terence John Fisher. Ele tinha cerca de 29 anos no assassinato. De 1970 a 1972, Fisher serviu no exército australiano. Um ano após deixar o exército, ele se casou e se divorciou cerca de 8 anos depois. Fisher era carpinteiro e fazia parte de um clube de vela. Na década de 1980, ele fez seu iate. Quando Fisher foi identificado como suspeito, a polícia não conseguiu prendê-lo. Ele havia morrido em agosto de 2000 aos 50 anos de câncer. A polícia também disse que, se Fisher estivesse vivo, ele seria interrogado sobre outros 2 assassinatos. O primeiro aconteceu 8 anos após o assassinato de Karen Tate, em 1986. Barbara Ann Westring era uma mãe de 2 filhos de 38 anos. Em 27 de junho de 1986, Westring foi vista pela última vez saindo sozinha de um bar em East Victoria Park, um subúrbio de Perth. Ao não voltar, a família registrou seu desaparecimento. O paradeiro de Westring permaneceu um mistério por cerca de 5 anos. Em março de 1991, os restos de Barbara Westring foram achados numa mata em Carrigulen. A causa da morte é indefinida. A polícia suspeita que Westring pegou carona com a pessoa errada. Os restos mortais dela foram encontrados a uma curta distância de onde o corpo de Karen Tate foi encontrado. Quando Westring foi assassinado, Fisher tinha cerca de 36 anos. O segundo assassinato ocorreu em 19 de junho de 1991, cerca de 19 anos após a morte de Tate. Fisher teria cerca de 41 anos de idade. Na manhã de 30 de junho de 1991, Carrie Suzanne Turner, 18 anos, saiu para uma boate em Perth. Ela pegou um táxi até East Victoria Park, em Perth, onde Barbara Westring foi vista pela última vez. O motorista percebeu que ela não tinha dinheiro e a obrigou a sair do táxi. Pouco tempo depois, Turner foi vista entrando em outro veículo. O corpo de Carrie Turner, morta e vestida, foi encontrado em uma mata em Bedford Dale. Se a causa da morte foi identificada, a polícia não divulgou. Vale ressaltar que a polícia não disse que Fisher era suspeito dos assassinatos de Western e Turner, eles disseram. Abre aspas, ele pode ser capaz de ajudar a polícia nas investigações sobre a morte de Barbara Ann Western em 1986 e a morte de Carrie Suzanne Turner em 1991, fecha aspas. A polícia informou que as 3 vítimas eram mulheres que pegavam carona sozinhas e foram achadas em áreas de mata a oeste de Perth. 45 anos após o assassinato de Karen Tate, de 22 anos, a polícia da Austrália Ocidental acredita que Terence Fisher foi o responsável. Fisher era muito respeitado em um clube de vela e após sua morte eles nomearam uma regata anual em sua homenagem.
Quando revelaram que o DNA dele ligava a um assassinato e que, se estivesse vivo em 2025, seria interrogado pelos assassinatos de outras 2 mulheres, eles renomearam a regata. Número 1. Rhonda Fisher. Em 1º de abril de 1987, um corpo foi achado em um bueiro em Larkspur, área rural do Colorado, a cerca de 56 quilômetros ao norte de Denver. A mulher havia sido violentada sexualmente e estrangulada até a morte. Ela foi identificada como Rhonda Murray, de 30 anos. Fisher foi visto com vida pela última vez na noite anterior em Denver, mas a polícia não tinha suspeitos e o caso rapidamente esfriou. Em 2017, 30 anos depois, a polícia reabriu o caso e fez testes de DNA nas evidências. Eles não conseguiram traçar o perfil completo do assassino e o caso seguiu sem solução. Em 2025, a polícia reabriu o caso pela segunda vez. 2 sacos de papel foram achados na cena do crime. Eles foram testados para DNA e um perfil foi criado. Uma correspondência foi encontrada e era o DNA de um dos criminosos mais notórios do Colorado. Ele é considerado o serial killer mais prolífico do estado. Vincent Darrell Groves nasceu em abril de 1954 em Denver. Cresceu em família de classe média no subúrbio de Denver. Groves foi um astro do basquete no ensino médio. Ele frequentou a faculdade e jogou basquete, mas não durou muito e desistiu. Ele voltou para Denver e conseguiu um emprego como eletricista em uma empresa de manufatura. Groves se entregava à bebida e também gostava de contratar trabalhadoras do sexo. Ele virou cafetão. Groves se relacionava com Janete Baca, de 17 anos. Em 11 de julho de 1978, o corpo de Janete foi encontrado em um barranco em Conifer, Colorado. Dias depois, a cerca de 2 quilômetros do corpo, alguns de seus pertences pessoais foram encontrados parcialmente queimados. Vincent Groves, de 24 anos, era o principal suspeito e foi interrogado por horas pela polícia durante a investigação. A polícia pegou Groves em mentiras, mas sem provas físicas ele não foi acusado. Seu primo depois disse aos investigadores que lembrava de ver Groves naquela noite e que ele estava com Suit. Isso foi notável porque os pertences pessoais de Janete já tinham sido incendiados quando a polícia não tinha provas suficientes para acusar Groves. Em março de 1979, Groves estrangulou Emma, de 25 anos. Jennifer foi morta em seu apartamento em Denver em 26 de março de 1979. Após alguns dias sem notícias de Jennifer, sua família pediu uma verificação de bem-estar. Seu corpo sem vida foi encontrado na banheira. Em 4 de julho de 1979, o corpo da trabalhadora do sexo Joyce Ramey, 23 anos, foi encontrado em um campo perto de Denver. Ela foi agredida sexualmente e morreu por estrangulamento. Em agosto de 1979, Groves morava com Norma Halford, de 21 anos. Em 24 de agosto de 1979, Halford sumiu. 2 dias depois, o carro dela foi encontrado abandonado. Havia sinais de luta, o vidro traseiro quebrado e as roupas rasgadas dela no carro. Halford nunca mais foi vista ou ouvida, e a polícia acredita que Groves a matou. Mais uma vez, sem provas físicas, Groves não foi acusado. Em 3 de novembro de 1979, o corpo de Peggy Cuff, 20 anos, foi encontrado em um beco em Denver. Ela sumiu após o fim do turno na agência de cobranças de Denver. Ela foi abusada sexualmente e estrangulada até a morte anos atrás. Não parece que Groves tenha matado alguém. No início de 1981, Groves se casou. Em 20 de abril de 1981, Juanina Mitchell, 25, foi encontrada morta em um motel em Aurora, Colorado. Ela morreu sufocada após um pano ser colocado em sua garganta. Em 14 de agosto de 1981, Groves foi à delegacia em Denver com um trailer engatado ao carro. Ele explicou: havia um corpo morto no trailer.
A polícia foi ao trailer e achou o corpo de Tammy Woodrum, 17 anos. Groves contou à polícia que levou Tammy para acampar e que ela morreu de overdose, segundo ele. Eles entraram em pânico e ele forjou a cena do crime, foi o que relatou. Tentaram fazer parecer que Tammy morreu em um assalto e crime sexual. Groves contou que sua esposa o convenceu a se entregar. A polícia falou com a esposa de Groves, que relatou que ele disse ter atirado acidentalmente em Tammy. A autópsia mostrou que Tammy foi violentada sexualmente e estrangulada. Também não havia drogas no corpo dela. Vincent Groves, 28 anos, foi julgado pelo assassinato de Tammy Woodrum em 1982. Ele foi considerado culpado de assassinato em segundo grau. Ele foi condenado a 12 anos de prisão. Groves aparentava buscar se regenerar na prisão. Incluiu obter diploma universitário e tratamento para ofensores sexuais. Groves foi libertado condicionalmente em 1987 após cumprir 4 anos e meio por agredir sexualmente e matar uma garota de 17 anos em 1981. Um mês após ser libertado, Groves contratou uma trabalhadora do sexo e comprou crack. Ele foi ao hotel e usou drogas. Em seguida, ele a matou. A mulher resistiu e outras pessoas no motel ouviram a confusão. Outro hóspede arrombou a porta. Groves fugiu e a mulher sobreviveu. A mulher denunciou a tentativa de assassinato. Ela descreveu Groves à polícia, mas não sabia seu nome. Como resultado, ele não foi preso. Em abril de 1987, Groves assassinou Rhonda Fisher, de 30 anos. Groves teria cometido seu 9º assassinato suspeito em 17 de setembro de 1987, estrangulando Sabra Annie Mason, de 17 anos, em seu carro em Lockwood, Colorado, a 9 milhas do centro de Denver. Em 29 de janeiro de 1988, o corpo de Faye Johnson, 22 anos, foi achado em uma vala rural no condado de Apahoe, Colorado. Ela foi estrangulada até morrer. Em 29 de abril de 1988, o corpo de Buenina Lovato, 19 anos, foi encontrado em um campo no condado de Adam, Colorado. Durante o assassinato, Lovato trabalhava com sexo. Ela foi espancada na cabeça e estrangulada até morrer. Em 25 de julho de 1988, o corpo de Diane Montoya Manceira, 25 anos, foi encontrado perto de uma saída em Douglas County, Colorado. Manceira, que não participava do comércio sexual, foi abusada sexualmente e estrangulada até morrer. Em 12 de agosto de 1988, o corpo de Carol Buchanan, 35 anos, foi achado sob uma ponte em Denver. Ela foi asfixiada até morrer. 2 dias depois, o corpo sem vida de Pamela Montgomery, de 35 anos, foi encontrado em um beco em Denver. Como Groves e outras 13 suspeitas, Montgomery foi estrangulada até morrer. Acredita-se que Montgomery trabalhava com sexo quando morreu. A polícia suspeitava de um serial killer atacando mulheres em Denver. Muitas vítimas eram trabalhadoras do sexo vistas pela última vez na região de Denver, onde buscam clientes. Em agosto de 1988, a mulher que Groves tentou estrangular em março de 1987 trabalhava na região. Ela viu o carro de Groves e o reconheceu. Ela rapidamente chamou a atenção de um policial em uma viatura. Ela contou que Groves tentou matá-la. O policial parou Groves e o interrogou, mas acabou deixando-o ir. Nesse momento, a polícia já suspeitava que Groves poderia ser o serial killer. Eles observaram. Ele já tinha condenação por agredir sexualmente e estrangular uma jovem até matá-la. Nos 4 anos e meio que Groves ficou preso, não houve outros assassinatos parecidos. Além disso, em alguns casos, Groves foi a última pessoa vista com as vítimas. Groves correspondia à descrição da pessoa vista por algumas vítimas pela última vez. Porém, a polícia não tinha provas para acusá-lo de nenhum assassinato. Com a mulher identificando-o como o homem que tentou matá-la, conseguiram acusá-lo de tentativa de assassinato e prendê-lo.
Em 1º de setembro de 1988, Vincent Groves, 33 anos, foi preso. Ele ficou sob fiança de $1 milhão. Aconteceu que, na investigação do serial killer, a polícia estava usando uma nova ferramenta forense, o perfil de DNA. Ela foi descoberta apenas um ano antes. O julgamento de O.J. Simpson, que destacou o DNA, ocorreu 7 anos depois, em 1995. Especialistas encontraram DNA masculino nos assassinatos de Wanilla Lovato e Gianni Montoya. O DNA de Merceda Groves era compatível com ambos os casos. Em dezembro de 1988, ele foi acusado de matar Lovato. Depois ele foi acusado de matar Montoya Mancera. Vincent Groves foi julgado pelo assassinato de Juanita Lovato, 19 anos, em maio de 1988. A principal prova contra ele era o DNA encontrado na cena do crime, sendo uma das primeiras vezes que esse recurso foi usado em um caso no Colorado. Groves afirmou que não estava na cidade quando o assassinato aconteceu. O julgamento durou 3 semanas, enquanto o acordo de Dre levou 12 horas. Vincent Groves foi condenado. Ele recebeu prisão perpétua sem liberdade condicional por 40 anos. Groves foi novamente condenado pelo assassinato de Diane Montoya Marcia. Ele recebeu mais uma prisão perpétua. Enquanto estava na prisão, Groves estava com a saúde debilitada. Ele teve hepatite C e problemas no fígado. Em 1996, 6 anos após a prisão perpétua, Groves estava morrendo. No final, Groves foi questionado sobre outros assassinatos, mas se recusou a comentar. Vincent Groves morreu aos 42 anos no Halloween de 1996. Apesar de condenado por 3 assassinatos, a polícia acreditava que Groves cometeu outros. Em 2012, novos testes de DNA confirmaram as suspeitas. O DNA de Groves foi ligado a 4 homicídios. Os assassinatos de Emma Jennifer, 25 anos, em março de 1979, e de Joyce Ramey, 23 anos, em julho de 1979. O assassinato de Peggy Koff, 20 anos, em 1979, e de Pamela Montgomery, 35 anos, em 1988. Groves não podia ser acusado dos assassinatos, pois estava morto há 16 anos. Em 2025, 38 anos após o assassinato de Rhonda Fisher, Groves foi vinculado ao crime. A polícia acredita que Groves seja responsável por mais de 20 assassinatos. Groves foi condenado por 3 assassinatos, e seu DNA foi ligado a outros 5 assassinatos. Dos outros 6 assassinatos citados neste vídeo, Groves é o principal suspeito. A polícia não informa em quais outros casos ele é investigado ou suspeito. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você gostou, nós realmente agradeceríamos se você se inscrevesse no canal. Não esqueça de ver nossos shorts no YouTube, Instagram e TikTok. Obrigado por assistir.